para de ficar trocando esse treino, que isso está te ferrando na academia. É isso aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E é sobre isso que a gente vai falar. Para de ficar trocando o treino da academia, que isso acaba com os seus resultados. Se você não me conhece ainda, eu sou Luiz Costa, sou treinador, nutricionista, acadêmico em medicina, especialista em ciências do treinamento de força. E o que eu quero trazer para você hoje é um aspecto fundamental e um erro que muita gente comete na academia. Você vai começar a observar isso agora. As pessoas estão sempre mudando os exercícios que elas estão fazendo. Elas estão sempre trocando o treino. Elas só sabem aí malemar o dia do que elas vão treinar. Ah, não, segundo eu treino perna, tá? Segundo eu treino peito. E elas não têm um exercício fixo ali. Elas fazem o que dão na cabeça. Ou pior, o professor passa para ela, dá na cabeça dele. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa, porque o meu computador quebrou e eu precisei encomendar umas peças da China. Então não adiantaria eu gravar vídeos, porque eu não conseguiria editar para subir aqui no YouTube. E aí eu acabei me ausentando durante esse tempo. E eu estava em semana de provas também, e medicina não é brincadeira não, velho, tem que estudar demais. Então eu acabei ficando sem tempo hábil, sem equipamento para poder fazer as gravações aqui dos nossos vídeos. Antes de mais nada, deixa o seu like aí nesse vídeo. Se esse é um vídeo que é um assunto que te interessa, já curte aí, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho, isso vai gerar notificações para que você fique sabendo sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E voltamos ao ritmo normal, uma vez por semana o vídeo vai estar lá, uma ou duas, hein? Quem sabe aí a gente consegue fazer 2 vezes na semana. E outra coisa muito importante, meu Instagram foi de arrasta, agora eu tô no novo, tá? @oluisqui, que é basicamente o Luiz Costa, só que só tem o C. O Luiz C. Me segue lá para você ficar por dentro da minha rotina, vídeos curtos, caixinha de perguntas, enfim. Não esquece de me seguir por lá também. As pessoas trocam de treino toda semana, querem trocar todo mês. Isso é um erro grotesco, porque você fere diversos princípios do treinamento. Se você faz isso, você está acabando com os seus resultados. Na academia onde eu trabalhava, a gente era obrigado a trocar o treino dos alunos de tempos em tempos, pelo menos toda semana. Imagina só que loucura. Você começar a semana com um treino novo todas as semanas. Imagina aquela dor que você sente quando você volta a treinar. As pessoas lá sentiam todas as semanas. Mas isso também era uma demanda de mercado. 70% das pessoas desistem antes do 3º mês. E fazer isso gerava uma aderência melhor para o aluno. Mantinha ele ali entretido com os treinos. E ele pensava que quanto mais morto ele saísse, melhor era o treino. O professor de musculação onde eu trabalhava era um palhaço de entretenimento. Ele tinha que deixar a pessoa cansada. Tipo treinador de agility, sabe? Você precisa entender uma coisa, meu amigo. Academia não é parque de diversão. Apesar do exercício físico, da academia, da musculação ser terapêutico, não é terapia. Você precisa entender que aquilo tem uma função na sua vida, quer te manter mais forte, quer te fazer criar massa muscular, ter força, envelhecer bem, ficar bonito pelado em frente ao espelho. Eu sei que esse é o seu objetivo central, mas a academia não é lugar de curar tédio. A academia, de certa forma, o treinamento, ele é até meio tedioso, para que você consiga progredir fisicamente e na sua performance também precisa desse tédio. Ou seja, você não pode ficar trocando de exercício toda semana. Se o seu professor faz isso, sinto muito, ele está só te entretendo. Ele não está preocupado em você ter grandes resultados. Então, seja adulto, entenda o papel da academia. É te treinar, é te deixar melhor e não te divertir. Então, eventualmente, vai ser tedioso. Assim como toda coisa na vida é. O seu trabalho, às vezes, é tedioso. Os seus estudos, às vezes, vai ser tedioso. Mas é parte do processo. Então, seja adulto. Pare de ficar achando que a academia é lugar para se divertir. Foi-se implantado durante muitos anos na academia que você tem que sofrer, o no pain, no gain. Isso é um absurdo, isso é besteira, bullshit. Eu já falei para vocês aqui, já citei outros estudos, principalmente do Felipe Damas. É um estudo referência quando a gente fala em dor, em dano muscular. Você não precisa dele para ter resultado na academia. Isso já é comprovado por A mais B. E aí você sempre está sentindo aquela DOMS, né? Delayed Onset Muscle Soreness, aquela dor tardia pós-treino. Eu vou te contar um caso que provavelmente você vai se identificar. Sabe quando você faz aquele treino de perna de mata? E no outro dia você não sente dor, você fala, pô, nem senti dor. E aí no segundo, terceiro dia pós-treino você está morto, quebrado. Vou te contar. O dano que você gerou foi tão grande que você rompeu até o neurônio sensitivo. E ele não estava enviando informação para o seu cérebro que aquela microlesão ali foi tamanha. Ele não estava enviando informação para o seu cérebro que seu músculo estava todo esfrangalhado. Ou seja, você exagerou
a full no dano. Se você treina cada dia com um treino novo, você vai sentir essa dor aí durante muito tempo. Toda vez que muda de treino, você sente. Um estudo do British Journal Sports Medicine viu que pessoas que treinam de 2 a 3 vezes por semana conseguem aplicar melhor o princípio da sobrecarga, ou seja, eles progridem carga melhor no treino, enquanto as pessoas que interrompem, elas vão ter resultados piores ou resultados nulos. Porque um dos pilares para que teu músculo cresça é a progressão de carga. Eu diria que é o mais importante. Há controvérsias, mas eu defendo o meu pão. Muitas vezes a culpa nem é do teu professor da academia, como acontecia comigo. Eu trabalhava na sala de musculação, eu tinha que obedecer meu chefe. E ele mandava eu trocar o treino das pessoas toda semana. Ele queria que eu fizesse um treino de matar. E quando eu não fazia um treino de matar, ele falava: Luiz, você tem que entender que as pessoas estão aqui, que nem todo mundo quer ser atleta. Mas aí eu pensava, mas todo mundo quer ter resultado, né, cara? E era realmente um trabalho de educação. Eu tinha que educar aqueles alunos a entender que o resultado demorava um tempo. Porque a maioria das pessoas que vai pra academia quer o resultado para ontem. Perder 10 quilos em uma semana. Só se cortar um braço, né? E se você treina com outra pessoa também, quando você treina com outra pessoa, você acaba mudando seu treino, você acaba fazendo os exercícios dela. E isso é muito ruim para você, então fica atento nisso. Não estou dizendo que você tem que treinar isolado, sozinho, que se dane o mundo. Mas que você faça o seu treino e a pessoa faça o dela, cara. Isso é muito importante para que os dois progridam. Então se vocês não vão treinar juntos sempre, fazer um treino muito parecido, esquece esse negócio de fazer o treino da outra pessoa. Isso aí atrapalha dos resultados real mesmo. O que teu corpo precisa para ter resultado? Primeira coisa, ele precisa fazer a adaptação neuromuscular. Seu corpo precisa aprender a fazer o movimento. Por exemplo, quando você vai fazer uma rosca direta e você não está acostumado a fazer uma rosca direta, seu corpo ele vai ativar várias musculaturas, deltoide anterior, tríceps, antebraço pra caramba, bíceps também, que é o que faz o movimento. E ele ativa toda essa musculatura que está no entorno ali para poder te dar segurança. Ele não sabe que o bíceps sozinho consegue fazer o trabalho. Ele está aprendendo ali de novo a fazer esse movimento. Então ele ativa o máximo de musculatura possível para poder te dar equilíbrio, para poder te dar força. Só que conforme você vai repetindo isso, ele vai cada vez ativando menos essa musculatura que está no entorno e ativando mais a musculatura objetivo, a musculatura alvo. E para ele fazer esse processo inteiro de aprendizado neuromotor, ele precisa de pelo menos 21 dias, ou seja, pelo menos 3 semanas. Um estudo do European Journal Applied Physiology mostrou que você precisa de pelo menos de 2 a 4 semanas para que esse estímulo seja bem adequado, para que ele seja aprendido pelo corpo. E se você interrompe essa sequência, zera tudo. Ou seja, se você faz outro treino, zerou. Se você de repente fica 1 ou 2 semanas sem treinar, volta de novo. Então o seu corpo precisa de tempo para aprender a fazer o movimento de maneira eficaz. Se você troca o treino toda semana, como é que diabo ele aprende? A gente sente essa dor quando muda de treino por causa da adequação ao estímulo. Proteínas são rompidas ali. Muitas vezes até o neurônio sensitivo é rompido. Então você precisa deixar o seu corpo se adaptar primeiro. Ele precisa aprender a fazer aquele movimento primeiro. E isso acontece também de maneira estrutural. As proteínas são quebradas ali porque elas não estão acostumadas a fazer aquele movimento. Eu vou deixar aqui 2 exemplos de uma proteína boa do seu músculo e uma proteína bagunçada. Isso é parte do processo, isso pode acontecer de fato. Mas a tendência é que o corpo vá se adaptando e não rompa mais proteínas, para que aí sim ele comece a pensar em se adaptar. Esse estudo mostrou que pessoas recreacionais que treinam por diversão têm menos resultado do que pessoas que treinam sério, que treinam com constância. Justamente porque elas estão sempre mudando, não tem ali uma frequência correta, fazem cada dia um treino. A falta de continuidade e insistência no estímulo específico faz com que os resultados delas sejam minados, e os seus também. Bioquimicamente, o processo que acontece no nosso corpo por vias anabólicas, como por exemplo a mTOR, que a gente tanto conhece, são vias que reforçam a hipertrofia, que ativam a hipertrofia. Essas vias precisam ser estimuladas com constância. Não adianta ser ativado só uma vez, só 2 vezes. É igual o lance de tomar whey pós-treino. Aumenta a expressão da mTOR, mas só ali naquele momento. Ela precisa ser ativa durante longos períodos, de maneira crônica, para que sim aconteça uma hipertrofia real, um aumento do tecido muscular. E um estudo da Scientific Reports, que é da Nature, também mostrou isso, que as vias metabólicas precisam de insistência, precisam ser ativas com certa constância, para que tenha de fato um processo de anabolismo, assim como o ganho de força, assim como o aprendizado neuromotor. Então você entendeu, não pode ficar trocando os exercícios, não pode ficar trocando os treinos,
No máximo que você pode fazer é periodizar, ou seja, aumentar uma série, 2 ali numa semana, mudar o número de repetições, uma semana fazer 4, na outra 6, na outra 3, por que não? E Luiz, como que eu vou fazer o certo? Antes de mais nada, para fazer o certo você tem que curtir esse vídeo. Deixa o seu comentário aí, de que maneira que você está fazendo com os seus treinos? Você está mudando toda semana? Você está mexendo só nas repetições, nas séries? Faz quanto tempo que você faz o mesmo exercício? Isso é muito importante. E como que eu faço, Luiz, para fazer de maneira correta, para eu ficar a par, para eu ter os melhores resultados possíveis na academia? Você precisa escolher os exercícios que você vai fazer, exercícios que você consegue fazer pelo resto da vida. A base do treino dos meus alunos, eu tenho um aluno que faz agachamento no dia de perna há mais de 3 anos. E o cara tem resultados estrombólicos. Muitos dos meus alunos têm exercícios repetidos. No máximo a cada 6, 7 meses a gente troca um exercício ou outro. Mas a base de treino deles é a mesma. E a gente vai alterando repetições, volume, séries. Portanto, é importante que você tenha ali na sua cabeça fixo que você precisa ter um exercício, um movimento, que você possa repetir a longo prazo. Então não adianta você fazer um sissy squat com peso na cabeça igual uma foca. Não adianta nada você fazer isso, você não consegue fazer ele mais de que 3 meses. Então escolha os movimentos certos, os movimentos bem corrigidos para que você consiga fazer ele de maneira constante. Aprender o movimento. Você precisa entender que depois que você escolheu, seu corpo precisa de tempo para o aprendizado. Durante esse período é interessante você filmar, você ir se corrigindo para poder se adaptar ao movimento. 21 dias, 4 semanas talvez. E você precisa respeitar esse processo. Não adianta focar em grandes progressões de carga, não adianta focar em fazer uma repetição máxima nesse período. Seu corpo está aprendendo, é aí que você se machuca. Então seja inteligente, aprenda a corrigir seu movimento e aprenda a respeitar o tempo que seu corpo leva para se adaptar. Escolher a frequência e o volume certo. Não adianta você achar que vai treinar 5 vezes na semana se você não consegue. Você precisa se organizar para ter os seus treinos fixos ali. Luiz, eu consigo treinar sinceramente 3 vezes na semana. Cara, vai lá e faz. Luiz, eu preciso treinar, eu não consigo treinar mais do que 2 vezes na semana. É isso, velho, é o que você tem, vai lá e faz. Seja honesto com você mesmo, escolha a frequência certa, monte seus treinos em cima disso. Depois disso você precisa saber o volume certo. Durante as primeiras semanas, tu não precisa fazer mais do que 1, 2 séries válidas. 2 séries mais próximas à falha ali, né? Você não precisa fazer mais do que isso, porque seu corpo precisa de fato aprender, não vai gerar adaptação ali. Acúmulo de volume nesse momento não é grande coisa. Então você precisa ser cauteloso, esperar o corpo fazer o trabalho dele. Progressão gradual e não contínua. Não adianta você achar que você vai durante a tua vida inteira progredir 1 quilo cada semana. Se fosse assim, você veria agachamento de 500 quilos em toda esquina. Não é assim que funciona. O corpo não se adapta de maneira contínua e linear. Ele vai ter oscilações, até porque tem dia que você dorme mal, tem semana que o seu trabalho está pegado, tem semana de prova na sua faculdade. Tudo isso interfere na tua performance na academia. Vai ter dia que você vai treinar de manhã, vai ter dia que não vai dar, ter que treinar de noite. E tá tudo bem, importante é você ir, mas seja honesto consigo mesmo. Escolha a quantidade de séries correta para cada semana. Entenda que seu corpo precisa também descansar para se adaptar. E aquietar o facho e continuar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Imagina que você montou um comércio. Você precisa de um tempo para esse comércio dar certo. Não dá para você ficar mudando de ramo toda hora. É a mesma coisa. Você não pode ficar mudando de treino toda hora. Você precisa insistir naquele treino durante algum tempo para saber se ele está bom, se está dando resultado, se é o suficiente para você. E uma dica fundamental, uma forma de facilitar todo esse seu caminho, é o mapa da força. Cara, a gente tem lá o Guia Prático de Seleção de Exercícios, o GPS. Eu vou ensinar você a escolher o seu exercício para cada movimento, para cada objetivo diferente seu. Então você vai aprender a escolher todos os exercícios do seu treino. Você vai aprender a frequência correta, como eu faço a divisão de treinos. Você vai aprender a executar o movimento nas aulas práticas. Eu te ensino a realizar cada movimento que você escolheu lá na sua planilha. E a planilha de 12 semanas, que você pode repetir diversas vezes. Você vai ter treino pro resto da vida, que seleciona as séries, as repetições, eu te oriento caso alguma coisa der errada, tem lá as orientações, se der certo como você fazer. Eu ensino você a executar o melhor treino possível para você no Mapa da Força. O link tá aí na descrição. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? @souluizc. Isso vai me ajudar a divulgar esse trabalho aqui de maneira mais eficiente também. Lá no Instagram a gente divulga os vídeos quando sai aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vejo você na próxima. Os!